Agora são 9h02, 9h02. Nós estamos recebendo aqui hoje o educador ambiental Cláudio Lois. E o Cláudio tem participado das discussões e acompanhado essa movimentação em torno da revisão do plano diretor de Francisco Beltrão. Cláudio, como educador ambiental, quais as principais preocupações, como você tem acompanhado essa discussão em torno da preservação do meio ambiente, como isso pode aparecer aí no plano diretor? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Baji. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite, né? É sempre bom quando a gente consegue ter as questões ambientais na pauta, de um modo geral e amplo, e principalmente agora com a revisão do plano diretor, né? Aliás, é um momento importante, Cláudio, porque agora é exatamente o momento para garantir que sejam mantidas no plano diretor diretrizes que impeçam a destruição do meio ambiente, né? Sim, inclusive eu, conversando esses dias quando nós tivemos, acho que foi a segunda oficina, né? Que foi a de parte de meio ambiente, que foi, essa semana vai ter a parte da distribuição de como é que se ocupa a área do nosso município, né? E aí no convite do Dálcio eu disse, bom, vamos conseguir fazer alguma coisa desta vez que se mantenha, né? Porque nós já tivemos em Beltrão ações arrojadas, inovadoras, enfim, qualquer adjetivo que você dê, né? Sendo ela exemplo. Então, por exemplo, nós tínhamos 2 escolas ambientais, nós tínhamos um mapeamento da questão com as enchentes, para você saber aonde é perigoso ou não. Existem mapas de risco geológico da Mineropar, né, que foram feitos aqui do município e tudo. E o que acontece? Fica quase que como um esquecimento, né? Nós ficamos muito tempo, por exemplo, sem enchentes, aí nós esquecemos que o rio sobe. E aí nós ocupamos a parte de baixo, né? Agora o que acontece? Nós subimos demais morro acima, né? Geologicamente não se sustenta, né? Então você tem vários lugares aí com altos índices de erosão, né? Sendo feitas obras emergenciais, coisas que deveriam ter sido feitas e não foram, né? Se você andar em qualquer beira aqui, né, da cidade, porque olhando de cima nós somos uma panela, né? Se a gente vai ali, por exemplo, no aeroporto, a gente consegue ver bem a nossa situação, né? Exato. Então nós subimos em muitos locais que não deveriam ter sido ocupados, justamente para o quê? Se você mantém a mata, você garante que você tem um microclima bom no município, né? Qual é o problema das grandes cidades hoje que não tem árvores, não tem parques, não tem floresta, né? Esquenta demais, então você não tem uma regulagem do clima. Nós ainda achamos que a árvore na calçada faz sujeira, né? Mas todo mundo estaciona na sombra. Ninguém vai lá estacionar no sol, né? Mas querem destruir as árvores na frente do estabelecimento. Tem isso também, né? Acontece, né? Ou você vai na rua também, parece que acontece o seguinte, né? Por exemplo, eu moro do lado que passa a fiação. Eu quero plantar árvores onde não tem fiação, as pessoas não querem porque atrapalha. Aí depois de um tempo conversando e tudo, eles dizem, bom, mas começou a esquentar muito em casa, todo mundo colocou um ar-condicionado e antes existiam árvores, né? Exato. Esses dias num bairro aí visitando amigos deu isso, né? E aí coloca o ar-condicionado em vez da árvore. Pois é. Bem, Cláudio, mas essas questões todas, essa subida da cidade para os morros e essa ocupação desenfreada também de áreas alagadiças, tudo isso deveria ser coibido, limitado agora nessa revisão do plano diretor. Sim, a questão da legislação é assim, o que nós acordamos num conjunto para nós vivermos melhor. O problema é o que acontece depois, né? Você vai tendo emendas, você vai tendo um modo aqui, um jeito ali. Então o que acontece? Aí você não segue aquilo que foi acordado no conjunto, né? Por exemplo, a questão de ocupação das áreas que alagam, né? Eu ainda lembro, quando nós mudamos para cá em 2008, a conta era mais ou menos o seguinte, se o município construísse em 5 anos uma média de 50 casas por ano, resolveria o que tinha na época inundado, naquela cheia. Aí o que acontece? Bom, em 5 anos você resolveria construindo 50 casas e tirando o pessoal de lá.
Aí o que que acontece? Não, mas a casa foi valorizada. Agora me diz como é que uma casa se valoriza se ela pega água. Sabe, não tem lógica. O negócio não bate, né? Não tem como, né? É como você dizer, ó, eu montei a minha em cima da areia e ela é firme. Fica o mesmo problema. Exato. Mas então, é importante, né, Cláudio, que a população participe, discuta e procure se informar a respeito dessa nova legislação que está sendo agora criada, organizada a partir desse debate. Inclusive agora na quinta-feira, né? Amanhã, né? Amanhã. Tem às 4h30, começa lá no mini auditório da CESUL, né? Que a população toda é convidada, né? E quem puder, por exemplo, contribuir e ajudar e andar, porque nós temos poucas pessoas no conjunto, né? Interessadas em também trabalhar nisso. Por quê? Porque é alguma coisa que tem que ser construída com várias visões, né? Por exemplo, eu tenho uma, você tem outra com outras informações, todo mundo tem o que contribuir nisso, né? Exato. Então, quanto mais pessoas também participarem, fica melhor, né? Exato. Depois nós teremos as audiências públicas e tudo, né? Então, isso é uma maneira também de saber o que acontece, né? Porque existe a outra também, quanto menos eu sei, menos problema, né? Exatamente. Bem, Cláudio, você atua também, o seu trabalho é feito nos colégios, divulgando a compostagem. A compostagem é a utilização do lixo orgânico. Como é que está esse trabalho, Cláudio? Você está ampliando agora também para Marmeleiro. Digamos que Marmeleiro já vem de longa data, né? Nós vamos agora entrar lá no 6º ano, né? De projeto. O que acontece? A compostagem, ela é praticada, a prefeitura faz um investimento para fazer isso numa escola estadual, porque a parte da compostagem, né, ela depende de algum conhecimento dos alunos que vão participar. Então ele é feito lá no TOM, e aí a gente trabalha com alunos de 6º ano. Por que se usa a compostagem, né? Porque 50% do nosso resíduo domiciliar é orgânico, que poderia ser transformado em adubo e é transformado em adubo lá. Então os alunos trazem isso de casa, a gente transforma em adubo, planta na horta, e ano passado até tivemos excedente de produção, porque a gente pegou e passou para outras escolas o que nós produzimos. Por quê? Você vem recuperando o solo, né? Então você consegue melhorar a sua produção e ter até excedente. O que acontece nesse conjunto? Se nós pegarmos esse 50% e todo mundo praticar a compostagem, nós resolvemos 50% do nosso problema do resíduo urbano que se coleta todo dia. Então, por exemplo, se nós estivermos coletando aí umas 60 toneladas dia, né, 30 toneladas disso no mínimo é orgânico. Poderia ser compostado e transformado em adubo e não ficar ocupando lá espaço no aterro sanitário, né? Aumentaria a vida útil do aterro, né? Sim, e muito. Isso e aí você conta depois que tem a parte da coleta seletiva, então sobraria muito pouco para deixar lá no aterro, de fato, né? Mas aí precisaria uma estrutura bem grande para fazer esse trabalho de compostagem, né, Cláudio? Olha, eu ainda penso que ela vai melhor no sistema bem capilarizado. Porque ela pode ser feita em quantidade pequena em todas as casas. É mais ou menos como o nosso saco amarelo, né? A gente precisa de tempos em tempos lembrar o pessoal que dá para usar o saco amarelo e que funciona aqui, né? Porque a tendência é jogar tudo junto porque é mais fácil, né? A compostagem é a mesma coisa. Dá para fazer em qualquer canto em casa, modelos tem vários, né? Porque senão você cria um outro problema. Você entra com uma segunda logística e aí você teria que ter o que leva só o orgânico e o que leva só o seco, ou o rejeito, né? Exato. Então o que acontece? Eu ainda penso que a capilarização é alguma coisa interessante, né? Por exemplo, se nós pegássemos nas escolas, só fazendo um sonho aqui, né? Exato. Se nas escolas a gente levasse o orgânico para a escola e compostasse, né? Porque sempre tem um lugar lá que dá para fazer, a gente já diminuiria uma boa parte. Sim. Com 50 alunos, nós compostamos de 3 a 4 toneladas ano de resíduo que eles trazem de casa. Pois é. É tudo uma questão de educação ambiental, né, Cláudio? Eu ainda acredito muito nisso. Tem que existir a educação, né? E nós precisamos nos educar todos os dias, porque
é muito fácil esquecer, né? Então não é algo, como é que se diz, aquilo que dá trabalho a gente quer sempre deixar de lado, né? Vai dar um pouco de trabalho, dá, você tem que separar o orgânico, né? Da cozinha não é difícil, né? A parte de restaurantes e tudo, muita gente já faz, né? Tem gente que já pensou, ó, em vez de eu ficar pagando para levar isso para algum lugar, o que eu faço? Eu pego e faço compostagem, levo lá no sítio, né? O processo é muito simples, né? A natureza faz isso há milhares de anos, né? Ela só existe porque existe esse ciclo dos nutrientes. Que é um ciclo de renovação permanente, né, Cláudio? Sim. Você tem um giro o tempo todo, né? Como é que se diz? O resíduo de um é alimento de outro. Exato. E é nessa sequência. Nós é que fazemos o contrário, né? Nós pegamos o nosso resíduo e queremos deixar ele num canto. Então nós tiramos ele do ciclo, né? Aqui, Francisco Beltrão, Cláudio, o Mário de Andrade continua? Você continua o seu trabalho no Mário de Andrade também? Eu tive 3 anos fazendo no Mário, né? Porque foi onde começou a pesquisa, né? Então, em função da pesquisa, eu fiz 2 anos, depois um terceiro, né? Mas o que acontece? É o meu trabalho, né? Então, é assim, eu não tenho quem me banque para fazer. Então, funciona da seguinte maneira, por exemplo. Então, eu não estou fazendo mais. Ano passado, por exemplo, eu fiz no CAIC, com 2 turmas de 5º ano. Aí foi o quê? Foi o Instituto Cicobi que pegou e pagou pelo meu serviço para fazer isso lá. Por quê? Nós não fazemos só a compostagem. A compostagem é um veículo para fazer educação ambiental com os alunos, né? Aí nós temos atividades paralelas, lúdicas, fizemos a avaliação ambiental do rio, porque existe um protocolo para trabalhar com crianças e tudo, né? Tem as atividades, por exemplo, conhecer a compostagem feita fora, aqui no nosso caso a de aviário, né? Para você entender que dá para fazer em quantidade maior também. Então existem todas essas atividades de educação ambiental que giram num projeto este projeto específico, ele dura 1 ano, né? Existe outro que é mais curto, de meio ano, né? E aí o que acontece? Se tem quem paga pela parte do serviço, aí a gente pode pegar e fazer isso em outros locais. Cláudio, e o jovem, a criança, especialmente, ele é sensível a essa questão ambiental? Isso tem aumentado, digamos que funciona quase que como, até pegando o nome da rádio, como onda, né? Um vai e vem. Você tem anos que os alunos que chegam têm uma ideia da parte ambiental mais formada, tem uma formulação melhor, sabem como é que os ciclos acontecem, como é que nós temos que fazer as coisas e tudo. Aí você tem um ano que chega assim, você pensa que zerou. Ninguém sabe nada, ninguém ouviu nada, ninguém, sabe, ficou... Então tem muito desses ciclos, por isso que eu acredito que tenha que ter uma educação ambiental permanente, né? E não tão também colocar assim, educação ambiental, ele criou um título do negócio, né? Eu acho que fica no conjunto da educação. Por quê? A questão de jogar as coisas por aí, quebrar ou fazer, o problema é o mesmo. E ele afeta também na parte ambiental. Por exemplo, se a criança está no parque andando e ela sobe lá na árvore e tem que quebrar o galho para tirar uma fruta, né? Isso, a própria educação já diz que tem alguma coisa errada. Não é um problema só ambiental, né? Então você tem toda uma outra base que tem que andar junto. Então, sabe, existem os diversos atores, né, nesse conjunto, né? Mas tem muito isso, desse vai e volta, né? Tá certo. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Onda Sul. E nós estamos aqui à disposição para conversarmos sobre o meio ambiente, sobre essa educação ambiental, essa conscientização da população. Por exemplo, você tem um trabalho de coleta de lixo nas margens dos rios. E, infelizmente, o que você percebe é que o lixo continua sendo jogado nas margens dos rios, né? Dentro do rio, né? Continua, e aqui no nosso caso, lá no Parque Ambiental Irmão Cirilo, né? Tem até o agravante do pessoal que faz o descarte dentro do parque, né? Nas trilhas e tudo, entra à noite, isso aí são várias coisas para se pensar ao mesmo tempo, né? Que coisa, hein? E aproveitar e agradecer, Bajo, e qualquer coisa aí que precisar ou o quê, não sei se você quer passar
o site, se o pessoal quiser pegar alguma informação. Pois não, qual é o www.ecophysis, com PHY, né? .com.br, ou então esse da parte das limpezas e das outras coisas que vamos fazendo, né? Que é o www.religar.net. Muito bem. Esse foi o educador ambiental, Cláudio Lois, aqui na Onda Sul FM, falando então sobre essa questão do meio ambiente. Esse assunto está entrando agora na revisão do plano diretor. O Cláudio tem participado das reuniões e é claro que tem que haver essa preocupação, porque não adianta você lembrar, como o Cláudio falou, lembrar da enchente quando dá enchente. Aí não resolve nada. Você tem que prevenir, você tem que achar soluções, tem que buscar soluções durante todo o tempo, né? E igualmente a questão dos morros. A hora que começar a desabar morro aí não adianta mais, né? Tem que prevenir esse tipo de coisa e evitar que isso aconteça. E a hora agora com essa questão da discussão em torno do plano diretor.